Olá pessoal, meu nome é Gabriela. Hoje eu tô aqui de novo com Dedicação Delta para a gente dar continuidade à maratona de questões voltadas para o concurso de delegado de Minas Gerais, que vai ser organizado e aplicado pela banca FGV. E aí eu já gostaria de pedir para todo mundo deixar o like nesse vídeo, se gostar, e se inscrever no canal do Dedicação Delta para que vocês continuem assistindo a maratona de questões que ainda não acabou. Bom, muito se falou dessa troca de banca, né, da FUMARC para a FGV, mas eu particularmente não achei uma troca ruim. Acho que a FGV é uma banca boa, que não vai com a intenção de derrubar o candidato, cobra questões com pertinência temática em relação ao cargo desejado e que tem os seus temas favoritos. Então, buscando questões para trazer aqui hoje para vocês, eu não consegui sair muito dos temas favoritos da FGV. É Lei Maria da Penha, é Lei de Organização Criminosa, de Drogas, Lei de Execução Penal. É lógico que ela pode cobrar qualquer outra lei penal especial que está previsto no edital, mas a quantidade de vezes que ela bola questões em cima dessas leis específicas e que tem tudo a ver com o cargo de delegado é demais. E além disso, no edital de vocês não tem nenhuma lei atípica. Então, seguindo no estudo de delegado que vocês já vêm construindo ao longo do tempo, tem tudo para dar certo, porque não tem nenhuma lei diferentona. Todas as leis são boas de trabalhar, são tranquilas. E a intenção hoje aqui é justamente captar esse estilo da FGV, os temas favoritos dela, quais os comandos principais que ela dá nas questões, para que vocês consigam ter mais malícia de prova, né? E como vários concurseiros falam, conseguir marcar aquela que é menos errada muitas vezes, ou seja, só ter conteúdo não basta. Você tem que saber aplicar esse conteúdo nas questões e ainda que vocês possam ter um olhar mais acurado no momento de estudar a teoria e possam ter um estudo estratégico nessa reta final para delegado Minas Gerais. Esse é o intuito da realização dessas questões e da maratona de questões como um todo, que pode ajudar o candidato a olhar com mais atenção e com carinho especial para aqueles pontos do estudo teórico que são mais passíveis de serem cobrados. Então, sem mais introduções, sem mais enrolação, vamos começar as questões que eu separei aqui hoje. Vamos ler a primeira questão, que foi cobrado para juiz substituto de Santa Catarina. O comando da questão nos traz o seguinte: Cristiana foi agredida por seu marido Átila, que também a ameaçou, prevalecendo-se este das relações domésticas e de coabitação, tendo causado na ofendida lesões corporais de natureza leve. Em razão disso, foi instaurado inquérito policial que constatou as agressões e a ameaça. Levando-se em conta esse panorama, é correto afirmar que, bom, olha que questão maravilhosa. Ela nos dá a oportunidade de estudar principalmente a Lei Maria da Penha, que foi alterada recentemente, sofre alterações constantemente, né, na verdade. Temos aí alterações de 2018, de 2021, de 2023. Nos dá a oportunidade de estudar a Lei 9.099, que geralmente aparece correlata com a Lei Maria da Penha, né? A nossa lei aí de juizados especiais criminais, que tutela e procedimentaliza os crimes e infrações de menor potencial ofensivo. Nos dá a oportunidade de relembrar o acordo de não persecução penal e o pacote anticrime, tudo em uma só questão. E aqui a resposta para a nossa questão é a letra E, que vai estabelecer que o juiz pode conceder medida protetiva de urgência a requerimento da vítima, independentemente da manifestação do Ministério Público. Bom, a letra A, ela viola, para começo de conversa, o sistema acusatório, dizendo que o juiz vai poder propor a transação penal para a Átila, quando, na verdade, essa é uma atribuição do Ministério Público, que é o órgão acusador. Certo? Então, essa ideia de o juiz propor uma transação penal, ela viola, inclusive, a imparcialidade do julgador, que vai estar ali presumindo que existe, portanto, a materialidade, provas da materialidade da autoria do delito, para que houvesse processo judicial. Bom,
Aí a gente pode começar pensando o que é a transação penal. É um benefício que está previsto na Lei 9.099, que trata dos juizados especiais criminais. Então, ele vai ser aplicado para infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, as contravenções penais e todos aqueles crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. E aí, nesse ponto, o candidato poderia se perguntar: poxa, a soma da pena em abstrato, da lesão corporal leve e da ameaça, que são os crimes que estamos tratando aqui nessa questão, não ultrapassam 2 anos. Então, por que o benefício não é cabível? O benefício não é cabível porque a Lei Maria da Penha expressamente ressalva a aplicação da Lei 9.099 em seu contexto. Isso tem o intuito de conferir uma maior proteção à mulher vítima de violência doméstica, justamente porque a Lei 9.099 conta com diversos benefícios descarcerizadores e despenalizadores. Isso evita, portanto, que a agressão à vítima mulher tenha um preço. Afinal de contas, se fosse possível, por exemplo, pagamento de pena pecuniária, o que é expressamente ressalvado pela Lei Maria da Penha, bater em uma mulher passaria a ter um preço e que poderia ou não valer a pena, a depender do contexto em que está inserido esse agressor. Bom, a letra B diz que o Ministério Público poderá decretar medida protetiva de urgência. Novamente aqui, a gente se desvia do sistema acusatório e aquela lógica de um órgão julgador que afere a legalidade da investigação e defere medidas cautelares ou medidas protetivas e de um Ministério Público que é essencialmente um órgão acusador. Então aqui a gente tem que lembrar que medida protetiva de urgência, no contexto da Lei Maria da Penha, pode ser pedido somente pela ofendida e pelo Ministério Público, e pode ser deferida pelo juiz. Aqui a gente já entra, inclusive, na alternativa C, e é bom relembrar que o delegado de polícia não tem atribuição para representar pelo deferimento de medidas protetivas de urgência quando a gente está falando de Lei Maria da Penha. O que o delegado pode e deve fazer é reduzir a termo o pedido da ofendida e encaminhar ao juiz, que deferirá as medidas protetivas ou não no prazo de 48 horas. Estou ressaltando esses detalhes justamente porque temos uma legislação extremamente recente, que é a Lei Henri Borel, que é muito similar à Lei Maria da Penha, já que visa conferir uma especial proteção a outro grupo vulnerável, que é o de crianças e adolescentes, sendo que uma das poucas diferenças que a gente pode apontar é que na Lei Henri Borel, o delegado de polícia pode sim representar a autoridade judiciária competente pelo deferimento de medidas protetivas à criança e adolescente ofendida. E além disso, enquanto na Lei Maria da Penha há um prazo, apesar de impróprio, para o juiz deferir as medidas protetivas no prazo de 48 horas, na Henri Borel a gente tem esse prazo reduzido para 24 horas. Bom, ainda sobre essa questão, na letra D a gente tem a oportunidade de falar do acordo de não persecução penal, que assim como a transação penal, é um benefício que visa descarcerizador, portanto, tutela crimes de menor gravidade, para evitar que aqueles sujeitos que tenham praticado os delitos que não violem tanto assim o sentimento coletivo ou que não violem de forma grave um bem jurídico realmente essencial à sociedade, fiquem encarcerados. Visa implementar um modelo de penas alternativas. Só que o acordo de não persecução penal, ele tem uma ressalva no Código de Processo Penal. Em primeiro lugar, ele não é aplicado para crimes cometidos com violência e grave ameaça. Então, só por isso, a gente já poderia excluir o acordo de não persecução penal como um benefício cabível nesse caso, já que a gente tem aí ameaça e lesão corporal leve sendo praticadas em concurso. Contudo, o Código de Processo Penal também excepciona o cabimento do ANPP para hipóteses de violência doméstica, seja a vítima homem ou mulher, e também para crimes praticados contra a mulher por razões do sexo feminino.
Ou seja, para aquelas hipóteses em que, embora não haja uma relação amorosa, de coabitação ou familiar, ainda assim a motivação do crime seja essencialmente sexista. Nesse sentido, a gente exaure essa questão, lembrando aí os principais pontos extremamente cobrados no que se refere à legislação penal e processual penal especial, certo? E assim a gente passa para a próxima questão. Bom, o estudo de questão, ele é... na verdade, já estava me esquecendo. Bom, a letra E fala que o juiz pode conceder a medida protetiva de urgência a requerimento da Cristina, independentemente de manifestação do Ministério Público. Isso nos remete a algumas alterações promovidas na Lei Maria da Penha em 2023 e que deram ainda mais força a uma proteção imediata da mulher que está sob o risco de violação da sua integridade física, moral, psicológica ou de seus descendentes. Eu itemizei aqui essas alterações de forma mais fácil da gente memorizar. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a palavra da vítima é presumidamente verdadeira. Isso porque a lei agora estabelece que a medida protetiva ela é concedida em um juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida e que o juiz pode negá-la se houver provas da inexistência do risco. Ou seja, há uma presunção relativa, pois admite prova em contrária, de que a vítima está falando a verdade e que ela incorre em risco. Já a segunda mudança é de que não precisa existir crime ou persecução penal. Ou seja, independentemente da tipificação penal da violência, independentemente de existir inquérito policial ou registro de boletim de ocorrência, é possível que a vítima pleiteie e obtenha medidas protetivas de urgência. Bom, isso significa que, no caso do crime de ameaça, por exemplo, que depende da representação da vítima, já que essa disposição está no Código Penal e, portanto, se aplica à Lei Maria da Penha, ainda que a vítima não queira representar e não queira ver o seu agressor processado criminalmente, ela ainda assim pode gozar de proteção do Estado. Isso é essencial para a proteção de uma vítima que está inserida em um contexto de um relacionamento abusivo ou que já tem filhos, por exemplo, com seu agressor. Porque permite que ela seja protegida, ainda que ela tenha o receio de ver esse agressor preso ou processado criminalmente, prejudicado na justiça de alguma forma. Bom, essa medida protetiva não depende de prazo determinado e deve vigorar enquanto persistir risco. E aí eu destaco que o informativo 770 do STJ, também extremamente recente, estabelece que depende de oitiva da vítima a revogação dessas medidas, para que o juiz possa constatar se o risco cessou. Então, de um lado, a gente tem as teses defensivas dos agressores no sentido de que uma medida protetiva ad eterno viola de forma permanente, né, uma pena perpétua para o agressor que tem o seu direito de ir e vir, a sua liberdade restringida de alguma forma. Mas aqui é essencial que a gente se recorde de que não existe direitos fundamentais absolutos e que eles devem sempre ser preponderados em relação a outros direitos, de maneira que deve prevalecer a integridade física e psicológica de uma vítima que foi agredida no seio doméstico. E, por fim, foi tipificado na lei o entendimento que já era pacífico nos tribunais superiores, no sentido de que a mulher vítima de violência doméstica é presumida vulnerável de forma absoluta. Isso não pode ser afastado em razão da situação econômica, acadêmica ou patrimonial da vítima. De maneira que não cabe à defesa argumentar, por exemplo, que a vítima teria estudo ou que a vítima teria muito dinheiro e por isso teria condição de se tirar dessa situação de violência sem o auxílio do Estado, certo? Essas alterações são importantes
e como a Lei Maria da Penha é queridinha da FGV, é possível e provável que venha a ser cobrado no concurso de delegado de Minas Gerais. Bom, dando continuidade, agora sim passamos à próxima questão e eu posso fazer o comentário que tinha iniciado anteriormente, no sentido de que sim, galera, o estudo de questão é muito maçante, é difícil para quem está aqui e é mais difícil ainda para quem está se propondo a estudar essas questões aqui junto comigo, mas é necessário e é assim que a gente constrói a malícia de prova e enfim, consegue fazer os cortes aí dos concursos públicos. Questão número 2, também cobrado para juiz substituto de Santa Catarina, nos diz o seguinte: Ronaldo, Roberto, Renata e Rogério são investigados em inquérito policial em razão dos crimes de constituir organização criminosa para a prática de delitos de extorsão, roubo e estelionato. Ronaldo, líder da organização, resolve colaborar e inicia as tratativas com o Ministério Público. Diante desse cenário e considerando as normas que regem o acordo da colaboração premiada, é correto afirmar que... Bom, aqui, galera, eu gostaria de fazer alguns comentários antes de resolvermos a questão. Isso porque o comando dessa questão é importante. Diz, considerando as normas que regem o acordo de colaboração premiada. Eu não sei se eu sou uma pessoa mais lerda, mas fato é, eu demorei muito a perceber que esse último comando que a questão nos dá é extremamente importante. E isso me ajudou a resolver diversas questões que eu errava e caía em pegadinha. Porque da mesma forma que aqui a FGV nos pediu para considerar as normas que regem o acordo de colaboração premiada, ela poderia nos pedir para considerar o entendimento dos tribunais superiores, por exemplo. Isso faz toda a diferença, principalmente nas hipóteses em que a gente tem interpretações diferentonas sendo realizadas pelos tribunais superiores. Então, sempre se atentem se a questão está te pedindo para responder de acordo com o Código de Processo Penal, com a lei, com o entendimento dos tribunais superiores ou com a doutrina. E aqui ela deixa em aberto as normas que regem o acordo de colaboração premiada, porque a gente está tratando de uma técnica de investigação, um meio de obtenção de provas e que é também um acordo firmado com o investigado, um acordo personalíssimo entre ele e o Ministério Público ou entre ele e o delegado de polícia, que está principalmente prevista na Lei de Organização Criminosa e procedimentalizada pela Lei de Organização Criminosa, que trouxe à baila aí diversas técnicas investigativas mais complexas para que a gente possa lidar com uma nova criminalidade para os quais as técnicas de investigação tradicionais, como oitivas de vítimas e testemunhas, são inócuas. Então, o acordo de colaboração premiado está sendo assim amplamente utilizado para os crimes de colarinho branco, que envolvem uma pilha de documentos que afogam os investigadores dentro daquilo, e de uma lei de silêncio, né? Já que os crimes são praticados os crimes de colarinho branco são praticados por pessoas que ocupam status sociais importantíssimos na nossa sociedade. Dessa maneira, feita essa breve introdução, eu passo para a resolução de questões, que é letra de lei. E o que eu mais observei, buscando as questões mais chaves para estar aqui nesse material, é que as leis penais especiais foram cobradas essencialmente de acordo com a letra da lei. Então, a leitura das leis que estão sendo cobradas para delegado de Minas é essencial, principalmente se atentando a detalhes, se atentando a prazos, a termos específicos. É chato? Mas o poder da repetição, ele é imenso, ele faz milagre na nossa vida e vai nos ajudar a vencer essa fase aí de concurseiro. A letra A é a alternativa correta e diz que o juiz pode reduzir a metade a pena de Ronaldo ou admitir a progressão, ainda que ausentes os requisitos objetivos se a colaboração for posterior à sentença. Cara, isso é exatamente o que está previsto na lei. A gente tem alguns benefícios possíveis para a colaboração premiada firmada antes da prolação de sentença, e aqui
o colaborador tem benefícios mais amplos, melhores para ele, justamente porque a gente ainda não tem nem processo, então a colaboração dele tem potencial de ser mais eficaz. E outros benefícios possíveis para a colaboração premiada que é firmada após a sentença. Isso porque se já teve processo, se o cara já está inclusive condenado, né, porque na hipótese de absolvição dificilmente ele colaboraria, isso reduz, né, bastante a capacidade de essa colaboração ser eficaz. O que ele pode fazer é delatar outros sujeitos, outros comparsas, contra os quais ainda haja um estandarte probatório muito frágil para que se inicie o processo judicial. Nesse sentido, a lei prevê que os benefícios anteriores à sentença são o perdão judicial, a redução em até 2/3 da pena ou a sua substituição por pena restritiva de direitos. Já os benefícios posteriores à sentença é que ela possa ser reduzida a pena possa ser reduzida até a metade e que haja progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Bom, então, como eu já disse, a lei de organização criminosa é a legislação que realmente procedimentaliza a colaboração premiada, que já era prevista em alguma legislação esparsa, como a lei de drogas, lei de lavagem de dinheiro, a lei de proteção a testemunhas e a vítimas, de maneira que agora ela é realmente um acordo firmado, personalíssimo, com cláusulas, e o colaborador passa a ter direito subjetivo a esses benefícios a partir do momento que a sua colaboração realmente é eficaz e obtém algum dos objetivos previstos tanto no acordo como na lei, como encontrar a vítima com vida, com a sua integridade física preservada, recuperar o produto dos crimes praticados ou desmantelar a organização criminosa que existe. Voltando para a questão e provando que ela é pura letra de lei, a letra B nos diz que o Ministério Público poderia suspender o prazo para o oferecimento da denúncia por até 8 meses, quando na verdade a previsão legislativa é de 6 meses. Diz que o juiz poderia, ao analisar o acordo, admitir uma cláusula que prevesse a renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Há previsão específica na lei em sentido contrário. Não é possível a renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória, em hipótese alguma. Isso foi acrescido na lei pelo pacote anticrime, de maneira que, antes disso, vários acordos dispunham que o colaborador estava abrindo mão do seu direito de impugnar a decisão homologatória, ou seja, de recorrer. E vários acordos firmados no âmbito da Operação Lava Jato chegaram a ser invalidados, de forma então que a lei tipificou um entendimento que já era trazido pelos nossos tribunais superiores. O que a lei admite expressamente é a renúncia ao direito ao silêncio. Claro, porque se ele está se comprometendo a colaborar, logicamente ele não pode exercer o seu direito constitucional ao silêncio. E nesse ponto, inclusive, é preciso que a gente se recorde que a doutrina critica esse termo renúncia. Na verdade, quando a gente está estudando lá direitos fundamentais, direitos humanos, a gente vê que uma das características dos nossos direitos fundamentais é que eles são irrenunciáveis. Na verdade, quando há um acordo de colaboração premiada, há uma opção pelo não exercício do direito ao silêncio, justamente porque o acusado vislumbra que o acordo pode lhe trazer mais benefícios. Bom, a letra D diz que o Ministério Público poderia deixar de oferecer denúncia se o acordo se referisse à infração cuja existência ele não tivesse prévio conhecimento. Essa alternativa está parcialmente correta porque, de fato, há a possibilidade de o Ministério Público deixar de oferecer denúncia quando se firma um acordo de colaboração premiada. Mas há alguns requisitos mais restritos para que esse benefício, que é o suprassumo dos benefícios, possa ser concedido. Então, para além de não haver conhecimento prévio da infração que se está delatando, é necessário também
que o colaborador não seja o líder da organização criminosa, que é o caso de Ronaldo, conforme está previsto no comando da questão. Por fim, a nossa letra E traz uma alternativa bastante óbvia, no sentido de que o juiz poderia participar das negociações. E aqui, novamente, eu relembro que a gente está diante do sistema acusatório, da imparcialidade do juiz, que cada órgão tem a sua função bem delimitada dentro do Estado democrático de direito. E é interessante porque a FGV já trouxe essa alternativa em outras questões e não há nenhuma hipótese de exceção. O juiz simplesmente não pode participar das negociações. O que ele faz é homologar um acordo, verificando se esse acordo preenche os requisitos de legalidade e de voluntariedade e se a colaboração foi eficaz, certo? Bom, então passamos adiante. Questão número 3, saindo um pouco do tema do cargo de juiz e passando para o cargo de promotor de juiz. Então, vocês podem ver que eu selecionei aqui cargos de ponta, mas que as questões são possíveis de serem realizadas simplesmente com a leitura da lei, com uma leitura atenta da lei. Aqui, a gente tem o seguinte: João, delegado de polícia, preside investigação complexa que versa sobre 2 latrocínios em concurso material que ocorreram no município Alfa, chocando a comunidade local. Em assim sendo, a autoridade policial estuda a possibilidade de representar em juízo pela interceptação telefônica em detrimento dos investigados, seguindo uma das linhas investigatórias sugeridas pela sua equipe de policiais visando a correta elucidação dos fatos. Nesse cenário, considerando a lei e não nenhum entendimento, assinale a alternativa correta. Bom, aqui a alternativa correta também, pura letra de lei essa questão. O juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, desde que estejam presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo. É exatamente o que está previsto na lei. Com uma simples leitura, dificilmente vocês esqueceriam que existe essa possibilidade em caso de urgência. E as demais alternativas pecam justamente porque são contrárias àquilo que está estritamente previsto na lei. O prazo para que a interceptação telefônica ocorra é de 15 dias. Lembrando que é possível sucessivas prorrogações sem limites, desde que os pressupostos para o deferimento dessa técnica investigativa sigam presentes. A letra C diz que a autoridade policial deve encaminhar o resultado da interceptação ao juiz e ao MP, quando, na verdade, a lei diz que o delegado de polícia encaminha ao juiz e o juiz faz remessa ao MP. E a letra E fala que o juiz, no prazo de 48 horas, vai decidir sobre o pedido, quando, na verdade, o prazo é de 24 horas, embora seja um prazo impróprio, né? Claro, destinado ao juiz e ele possa decidir com mais tempo. Bom, voltando, na verdade, aqui a gente está falando de interceptação telefônica, também é uma lei bastante queridinha da FGV, bastante cobrada, mas que tem tudo a ver com o cargo de delegado de polícia, que é bastante palatável para qualquer concurseiro de delegado de polícia e muito utilizada também. E nesse sentido, quando a gente estiver falando de interceptação telefônica, tem vários conceitos chaves que a gente tem que se recordar, principalmente que se trata de uma prova invasiva. Você está violando a privacidade do sujeito. Inclusive, só é possível se falar na Lei 9296 porque há uma autorização constitucional para que haja interceptação telefônica se for necessário para instrução ou investigação criminal. E é por isso que ela é subsidiária. Ela deve ocorrer somente se nenhum outro meio de obtenção de prova for possível no caso concreto. E a atribuição do delegado de polícia é demonstrar isso. Veja, não é necessário que o delegado de polícia efetivamente tenha optado por outros meios de investigação mais brandos, mas sim que desde já ele vislumbre que nenhum outro seria eficiente para se obter o elemento de informação desejado.
Além disso, ela é destinada para crimes cuja pena seja de reclusão. E, para o seu deferimento, é necessário que o delegado de polícia já disponha previamente de elementos mínimos que demonstrem a prova da materialidade do crime e indício suficiente da autoria desse delito. Lembrando que, claro, aqui incide a teoria da serendipidade. Outros crimes, ainda que desconexos com o crime inicialmente investigado, podem ser descobertos pela interceptação telefônica sem que se constitua prova ilícita. E, bom, acho que são esses os conceitos chaves principais ligados à Lei 9296 de 96, sendo que a sua leitura atenta bastaria para resolver essa questão. Aqui eu separei uma questão inédita do DD, que não foi cobrada em nenhum concurso, por óbvio, não é da FGV, mas porque ela trabalha duas leis muito queridinhas da FGV e um entendimento recentíssimo do STJ, que inclusive é um overruling, me perdoem em inglês, de um entendimento já superado e que venha muito beneficiar a investigação dentro do Brasil. Bom, a questão estabelece o seguinte: determinada organização criminosa dominou diversos bairros periféricos do município Alfa, implementando o tráfico de drogas nessa região e impondo diversas restrições aos moradores. Em razão disso, o delegado de polícia titular na circunscrição do fato instaurou um inquérito policial para a respectiva investigação. Realizadas diversas diligências, a autoridade policial descobriu que havia um grupo no WhatsApp em que os traficantes da facção planejavam todas as ações do grupo, como a entrega de carga de drogas, a decisão sobre a gerência do tráfico em cada comunidade. Em razão disso, o delegado de polícia representou, pelo espelhamento do WhatsApp via o código QR, para acesso ao WhatsApp Web e infiltração nesse grupo de WhatsApp que os criminosos integram. Então, a gente está aqui diante de uma possibilidade que revelaria um elemento de informação-chave e provavelmente nortearia toda a investigação e possibilitaria o desmantelamento de uma organização criminosa que instaurou uma situação de calamidade em diversos bairros periféricos desse município. A pergunta é: esse meio de obtenção de prova, essa técnica investigativa complexa e tecnológica é possível? E existe alguma lei que há em base? Bom, representando um ganho para os delegados de polícia, para o Ministério Público que tem atribuição na investigação, o STJ passou a decidir que sim, é possível que essa ação encoberta seja deferida desde que haja decisão judicial e o controle de legalidade pela autoridade judiciária competente. No caso, agora, conforme for implementado, o juiz das garantias. E o STJ fundamenta que a lei de organização criminosa permite a infiltração de policiais no âmbito virtual. Aqui a gente está diante nada mais, nada menos de que uma infiltração policial no âmbito virtual. E ela é possível principalmente para fazer frente a uma criminalidade mais complexa que ganhou um terreno fértil com o advento da internet e para os quais os meios tradicionais de investigação seriam inócuos, a gente nunca sairia do lugar. Então a gente teria vítimas e jamais punição. Afinal de contas, quem é que ainda fala no telefone? Por óbvio, os traficantes dessa facção da questão também não estão se comunicando por telefone, quando muito pela ligação do WhatsApp Web, do WhatsApp, né, comum, na verdade. Nesse caso, a gente tem que lembrar que teve um entendimento anterior que foi superado. Antes, o STJ concordava com a defesa no sentido de que o espelhamento do WhatsApp Web configurava uma prova diabólica. Isso porque conferia a possibilidade de a polícia manipular aquela conversa e o acusado jamais teria oportunidade de produzir prova em sentido contrário. E o STJ dizia ainda que não era possível aplicar por analogia a interceptação telefônica. Claro, interceptação telefônica é uma coisa.
A gente está falando de IERBs, a gente está falando da ligação de outra tecnologia. Aqui a gente está falando de internet, de espelhamento de um aplicativo que é utilizado por todos, inclusive pelos criminosos. E aí agora o que se entende é que a gente não está fazendo uma analogia com a lei de interceptação telefônica. A gente está usando uma técnica de investigação que já está prevista na lei de organização criminosa, que é a infiltração de agentes policiais no seio de uma determinada organização criminosa. E, bom, aqui eu separei alguns argumentos, tanto em relação à defesa quanto àquela que finalmente prevaleceu no STJ, e de maneira que a gente tem que relembrar que os agentes públicos gozam de fé público. Então, o argumento de que o policial poderia manipular, sem indício algum de que realmente foi manipulado, ele não merece prosperar. E isso não quer dizer que esse acusado não tenha os seus direitos fundamentais, mas sim, novamente, relembrando que os seus direitos fundamentais não são absolutos e que aqui deve prevalecer o direito da sociedade a uma segurança pública. São moradores que estão com todas as suas liberdades restritas e aí por isso a gente não vai influir na liberdade do criminoso. Pensa, aqui deve preponderar a segurança pública, que deve ser garantida pela polícia. E aí, em relação ao argumento defensivo no sentido de que, bom, esse conteúdo poderia ser manipulado, inclusive, diferentemente da interceptação telefônica, que o delegado de polícia toma conhecimento das conversas, do deferimento, da autorização judicial para frente, com a entrada no WhatsApp Web, ele teria acesso a informações também pretéritas, a possibilidade de engano desses criminosos, de criar uma determinada confusão, enviar uma mensagem, apagar para ver aquilo que eles falam. A defesa carca em cima disso tudo. Mas o doutrinador Kleber Masson já ensinava que são características da infiltração do agente, justamente a dissimulação, o engano, a interação. De maneira que a polícia se traveste das características do criminoso e ganha sua confiança justamente para tentar desmantelar uma determinada criminalidade que não seja aquela comum, que não seja aquela criminalidade de rua, fácil de punir, como é, por exemplo, um furto em flagrante delito, um roubo em flagrante delito, certo? Então eu separei essa questão inédita justamente porque é uma superação do entendimento anterior do STJ e justamente que vem aí com argumentos novos que agora prevaleceram e que tendem a beneficiar a atividade investigativa da Polícia Civil, mas também toda a sociedade, porque principalmente no caso da questão que trata de tráfico de drogas, aqui é possível então que as lideranças do tráfico de drogas sejam punidas, mas e não somente aquele favelado que é preso em flagrante pela polícia militar com poucas drogas em posse, certo? Então, por isso eu achei que é um entendimento passível de cobrança, tanto na objetiva quanto na discursiva, e que há muitos argumentos favoráveis a esse novo entendimento do STJ. Aqui eu destaquei o entendimento mais recente do STJ, né, aí no informativo 810, que fala que é uma técnica importante para a investigação e que deve se ater aos parâmetros da proporcionalidade, subsidiariedade e o controle judicial. Então, sendo deferida pelo juiz de garantias com competência para atribuir no fato e, posteriormente, essa medida sendo novamente controlada pela autoridade judiciária, não há óbice algum a sua sustentação em um processo judicial e que ela sirva para a condenação de agentes criminosos. Aqui é uma outra decisão também informativo 792, que diz que é possível essa utilização. Bom, vamos lá para a quinta questão do dia de hoje. João, delegado de polícia, presidiu investigação que buscou identificar as lideranças de uma organização criminosa especializada na prática de crimes violentos contra o patrimônio e que vem ampliando a sua esfera de influência e de atuação para dezenas de municípios do estado-alvo. Nada obstante, em razão da complexidade da matéria, a autoridade policial enfrenta dificuldades consideráveis para o adequado deslinde do procedimento investigatório.
Nesse cenário, considerando as disposições da Lei de Organização Criminosa, assinale a alternativa correta. Então, aqui mostrando que essa lei é queridinha da FGV e que a técnica de investigação da infiltração de agentes policiais também é queridinha da FGV. E, por fim, mais uma vez, mostrando que a lei seca resolve muita coisa. Não dá para a gente menosprezar a lei seca. Aqui a resolução da questão, mostrando que é possível a infiltração de agentes policiais no plano virtual, desde que observadas as formalidades legais, com o fim de investigar os crimes previstos na Lei 12.850 e a ele conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes, apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. É um textão de alternativa, chato, cansativo, mas integralmente previsto na Lei de Organização Criminosa e que jamais vocês vão estar perdendo tempo ao decorar essas informações, porque elas vão ser cobradas em todas as fases de concurso de delegado, inclusive na prova oral. E vai ser cobrado que vocês saibam na ponta da língua esses requisitos, que é necessário que os policiais, que o delegado de polícia que faz a representação pelo deferimento dessa técnica de investigação, estabeleça quem são os investigados, os apelidos, os dados de conexão, porque é preciso que ele demonstre para garantir a segurança e a idoneidade dessa investigação o que ele está fazendo. E aí, nesse sentido, apesar da questão ser inteiramente letra de lei, ela tem muita pertinência com o cargo, que é uma coisa que eu já venho destacando aqui. E outro ponto que eu queria fazer a observação é de que aqui expressamente há uma organização criminosa. Mas a Lei de Organização Criminosa trouxe diversas técnicas de investigação que já eram mencionadas por outras leis penais esparsas, sem que fosse adequadamente procedimentalizada. E a Lei de Organização Criminosa põe um basta nisso para que, finalmente, a Polícia Judiciária possa se valer desses meios de investigação. E aí, o STJ já dá indícios, já há algumas tímidas decisões, no sentido de que a Lei de Organização Criminosa pode se aplicar para crimes que não envolvam organizações criminosas, principalmente porque não há essa limitação prevista na própria lei e porque a analogia é possível no âmbito do processo penal. Então, é algo que pode resolver muita coisa, muito problema, e aqui eu gostaria de destacar também que é importante saber prazo. É chato? Horrível, mas é preciso saber prazo. Eu destaquei todos eles nas outras alternativas, mas principalmente é necessário saber que a infiltração policial normal, presencial, é prevista na Lei de Organização Criminosa por um prazo de deferimento de até 6 meses e que pode ser prorrogada. Assim como na Lei de Interceptação Telefônica, não há um limite. Pode ser deferida por até 6 meses e prorrogáveis por incontáveis vezes enquanto aquela situação ali persistir. A virtual, a modalidade virtual, que é a que a gente está tratando aqui, pode ser deferida por até 6 meses e prorrogáveis, mas até um limite de 720 dias. E aí vem um pulo do gato de uma partezinha da nossa legislação penal que pode nos trazer muita confusão, que é a previsão contida no ECA. No ECA, a gente só tem infiltração policial virtual, que é para combater principalmente a pornografia infantil, né, a pedofilia. E aí lá o prazo é de até 90 dias, prorrogáveis até o limite de 720, certo? Bom, sanando essa questão, passamos para a próxima. Aqui a gente volta para a Lei Maria da Penha e a gente ainda está falando de promotor de justiça, prova de Goiás. Vamos lá. Maria comparece à delegacia de polícia do município Alfa, que não é sede de comarca, ocasião em que é recebida pelo policial João. Ato contínuo, a mulher afirma que é vítima de violência doméstica perpetrada por Sérgio, seu marido, e comprova a existência de risco iminente à sua integridade física. A ofendida declara ainda que está com muito receio de retornar ao local de convivência, né, o seu lar,
E registre-se também que no momento da denúncia não há delegado de polícia disponível na localidade, mas apenas no município Beta, ou seja, outro município, que também não é sede de comarca. Bom, novamente vamos resolver a questão com letra de lei e principalmente com novidade legislativa, né? Aqui é a letra de lei conjugada com a constitucionalidade que foi aí decidida pelo STF recentemente. Aqui a nossa alternativa correta é a letra C, é o policial João que vai fazer o afastamento do lar e depois o juiz vai ser comunicado no prazo de 24 horas e vai decidir pela manutenção ou revogação dessa medida que foi aplicada pelo João. Isso porque a Lei Maria da Penha, com a alteração de 2019, trouxe que, em primeiro lugar, o afastamento do lar deve ser decidido pela autoridade judicial. Mas para proteger melhor as mulheres, isso pode ser feito pelo delegado de polícia se não houver comarca, e ainda pode ser feito pelo policial se não for sede de comarca e não houver delegado disponível. O STF considerou essa alteração constitucional e levou em conta que, embora a Lei Maria da Penha tenha sido promulgada lá em 2006, a gente ainda não conseguiu alterar esse contexto em que a mulher ainda está vulnerável, se encontra nessa posição de vulnerabilidade dentro de uma sociedade essencialmente patriarcal. E é muito interessante porque no julgamento dessa alteração legislativa, a ministra Carmen Lúcia conta uma história com um tom de humor de um sujeito que foi fazer uma entrega na sua casa e ele pergunta na portaria: bom, me falaram que eu tenho que entregar isso para uma autoridade, mas agora o senhor está me dizendo que aqui mora uma mulher? Afinal, aqui mora uma mulher ou uma autoridade? E foi lembrando desse caso corriqueiro que a ministra Carmen Lúcia muito bem fundamentou seu voto e destacaram ainda os ministros que a legislação está de acordo com o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos e que não há uma usurpação do poder judicante, do poder judiciário, já que é a autoridade judiciária competente que vai decidir se aquilo vai ter continuidade, se essa medida vai ter continuidade ou se ela vai ser revogada, já que a sua aplicação deve ser submetida à autoridade judiciária competente no prazo de 24 horas. Bom, em relação a essa alteração legislativa, é preciso que a gente se lembre de outra alteração legislativa também importante na Lei Maria da Penha e que vai ser cobrada. Se não cair nesse concurso de delegado de polícia, vai cair em outros. A Lei Maria da Penha ela tem um único crime em seu bojo, que é descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nessa lei. O que é necessário se lembrar aqui? O direito penal é regido pela reserva legal. A gente não consegue fazer analogia em Malam Partem. E aqui está falando que se tipifica o delito se descumprir decisão judicial. Então, o sujeito que foi afastado do lar pelo delegado de polícia e descumpre essa medida protetiva aplicada, ele não incorre nesse crime, certo? E isso foi muito questionado desde a sua alteração. Eu fui questionada por isso incontáveis vezes enquanto estudava para a prova oral de delegado de polícia de Santa Catarina, certo? Então, achei uma observação interessante de trazer aqui e que certamente deve ser memorizada. Passando pela próxima questão, só agora chegando na questão 7, já no final da aula, mas porque lei penal especial é um tema que exige muito da gente. E continuo na prova de promotor de justiça de Goiás, lendo o comando da questão, que é o seguinte: Maria, primária, possuidora de bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional, foi condenada definitivamente pela prática de 3 crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança em continuidade delitiva em detrimento de seu patrão, perpetrados em 2023. Nesse cenário, considerando que ela está grávida, quando ela progredirá de regime? Cara, aqui a gente está falando de prova de promotor de justiça, altíssimo nível. Basta o texto da lei, mais nada. E quando eu li essa questão, eu falei assim, eu já imagino a Gabriela de 2 anos atrás, quando começou a estudar para concurso, marcando nessa questão a letra A, né, que está incorreta. Por quê? Porque é difícil memorizar detalhes, né? Exige muito da gente. O estudo para concurso público realmente é repetição e é cada vez conhecer mais leis e mais detalhes da lei. Mas como o pacote anticrime alterou
os percentuais necessários para a progressão de regime, eles deixaram de ser frações e passaram a ser porcentagens, eu olharia para isso e veria 16% da pena primária sem violência ou grave ameaça é 16% e ponto. Mas aqui a gente tem um benefício específico previsto na LEP para grávidas e para mães de crianças ou adolescentes mãe de crianças ou de pessoas com deficiência. E aqui a gente vê que ela preenche todos os requisitos, porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, não foi cometido contra o seu filho ou dependente. No caso, ela tem que ter cumprido 1/8 da pena, que era justamente o que a questão queria saber. Era primária, tinha bom comportamento carcerário e não integrava organização criminosa, certo? Então, uma resolução de questão simples, mas de promotor de justiça e cobrado pela banca que é tão demonizada, a FGV. Continuando em LEP, também bem queridinha aí da FGV, vamos para a próxima questão. Vamos lá. Dalva, mãe de filhas gêmeas de 13 anos, ou seja, não estamos mais falando de crianças aqui, foi condenada por roubo, crime com violência e grave ameaça, e sendo que ela já foi condenada no passado pelo crime de furto, sendo que ela cumpriu a pena há 6 anos. Essa foi outra questão que eu falei assim, a Gabriela de 2 anos atrás certamente erraria. Por quê? Eu não ia me atentar num detalhe importantíssimo da questão, que é, ela já cumpriu a pena há 6 anos. A gente não está falando mais de uma acusada que é reincidente. E aí, novamente falando, questão que se resolve com mera letra de lei. Aqui a gente tem os percentuais trazidos pela LEP, né? E aqui eu coloquei os artigos relativos à reincidência delitiva, de maneira que ela não prevalece quando há uma condenação anterior, se o cumprimento da pena ou a extinção da pena já se passou 5 anos, e ali fala que se passou 6, e não é considerado para reincidência crime militar próprio e nem político. Então, a reincidência, ela resolveu aqui a questão e, é claro, a gente precisava memorizar e precisa memorizar, por mais chato que seja, os percentuais necessários para a progressão de regime. Eu errei isso incontáveis vezes. Eu lembro de ter errado isso na prova de delegado do Espírito Santo, em que eu confundia a antiga progressão de regime, uma antiga fração prevista, com aquela necessária para o livramento condicional. Então, é preciso que a gente esteja com tudo isso na ponta da língua, principalmente quando a gente está falando de uma prova objetiva. Certo, passando adiante. Agora, voltando para concurso de juiz, agora do Paraná, o comando da questão nos diz o seguinte: Leonardo, Rubens, Diego, João e Joaquim são investigados criminalmente em inquérito policial pelo fato de pertencerem a determinada organização criminosa destinada à prática de delitos de estelionato, roubo e de extorsão. Questão extremamente parecida com outras que a gente já viu aqui hoje. No tocante à investigação criminal e aos meios de obtenção de prova relativamente às organizações criminosas, é correto afirmar que... Vamos lá. Letra D. Será o retardamento da intervenção policial na ação controlada comunicado previamente ao juiz competente que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. Cara, aqui a gente está falando de outro meio de obtenção de prova, que já era previsto e aceito no nosso ordenamento jurídico antes da lei de organização criminosa, mas que foi procedimentalizado pela lei 12.850. A ação controlada, também chamada de flagrante postergado, é quando o policial está vendo que está acontecendo o crime, ele já poderia dar voz de prisão em flagrante, mas ele aguarda o momento mais adequado à formação de provas. Então, é como você está vendo um traficante com a droga, mas você se ligou que ele vai levar aquela droga para algum lugar, ele vai distribuir essa carga. E você quer conhecer as demais bocas de fumo daquela região, você quer conhecer os demais chefes do tráfico daquela região. Então você aguarda para realizar a prisão em flagrante no momento mais oportuno à formação de provas. Como eu disse, o flagrante postergado já estava previsto em outras legislações. E aqui eu trouxe
a lei de lavagem e a lei de drogas, que entendem que é necessária a autorização judicial para que se dê o flagrante postergado. Mas a lei de organização criminosa estabelece somente que é preciso o conhecimento prévio do juiz a respeito da ação controlada. Inclusive, há um entendimento do STJ no sentido de que a ausência de autorização judicial não torna ilegal a prisão em flagrante postergado, porque o Instituto visa proteger o trabalho investigativo e afastar eventual responsabilidade criminal ou administrativa do agente policial. Então, aí, mais uma vez, mostrando essa tendência do STJ de estender a lei de organização criminosa, que é mais moderna e que abarca melhor as necessidades investigativas atuais para a criminalidade comum, não praticada no seio de organização criminosa. Justamente porque não há essa limitação prevista na própria lei, não está lá escrito que as técnicas de investigação se aplicam somente para o crime de organização criminosa, e porque a analogia é possível no processo penal, certo? Aqui novamente, mais uma vez, cansativo, eu repeti isso toda hora, mas é a verdade, que bastava letra de lei. Bastava interpretar bem essa questão. Então a letra A vai falar que o juiz pode decretar de ofício. Como assim? Que retrocesso é esse? Não estamos num Estado democrático de direito no qual vigora o sistema acusatório de forma expressa pelo Código de Processo Penal, com alteração trazida pelo nosso pacote anticrime? Bom, então não. A letra B novamente fala sobre a possibilidade de deixar de oferecer denúncia em acordo de colaboração premiada, e aqui a gente tem que lembrar que para esse benefício topzera, que seria perfeito para o colaborador, cara, tem que ter controle, ele tem que se fazer por merecer, ele não pode ser o líder da organização criminosa, e o Ministério Público ou o delegado não podem ter o conhecimento prévio, porque se ele já tem conhecimento prévio, cara, ele já tem alguns elementos de informação ali, a sua colaboração não é tão necessária assim, segura aí. Letra C, que fala novamente da previsão de renúncia ao direito de impugnar decisão homologatória, que é uma cláusula nula de pleno direito, conforme previsão expressa da nossa lei. E, por fim, a letra E diz que o juiz pode receber denúncia com fundamento somente nas declarações do colaborador ou proferir sentença condenatória. Bom, por motivos óbvios isso não pode acontecer, senão bastaria eu ir lá e colaborar contra quem eu quisesse, contra qualquer inimigo com vistas a me beneficiar. Mas, e aí a gente estaria violando, inclusive, a presunção de inocência e deturpando toda a lógica do processo penal, que é de provar que ocorreu o crime, quem praticou esse crime, como praticou. Mas há uma previsão expressa na lei nesse sentido, então ainda que você esteja com o seu cérebro do tamanho ou esponjoso e sem estar pensando em nada, se você tivesse decorado a lei, você conseguiria eliminar a letra E. Aqui a gente já passou. Finalmente, indo para a nossa última questão de número 10, cobrada para juiz substituto do Espírito Santo. Pedro Paulo, denunciado por integrar organização criminosa destinada à prática de crimes de extorsão e estelionato, resolveu fazer um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. E aí eu até penso, FGV, minha querida, você não cansa de organização criminosa ou de colaboração premiada? Seguindo, o juiz competente para homologar possível acordo tomou ciência das tratativas e intimou o acusado e o Ministério Público a fim de que pudesse o órgão jurisdicional participar das negociações. Cara, questão fácil, muito fácil. Não existe, por mais que a FGV esteja insistindo e querendo nos induzir a erro, não existe a menor possibilidade do órgão jurisdicional participar das negociações. Isso colocaria, assim, por baixo d'água o sistema acusatório, o Estado democrático de direito, a função bem delimitada do juiz, que é de julgar o caso e de ser equidistante das partes, acabaria com a função do órgão acusador, que é o Ministério Público, ou com a função investigativa do delegado. Não pode. E é por isso que o gabarito é a letra B, e eu coloquei aqui a letra fria da lei para provar o que eu já venho falando ao longo de toda essa aula. Galera, leiam as leis que foram trabalhadas aqui hoje, leiam todas as leis previstas de forma específica no edital, porque são poucas
E não há nenhuma lei ruim, são só leis palatáveis e boas de se entender e de se decorar também. Aqui o artigo 4º, parágrafo 6º, vai nos dizer que o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do MP ou, conforme o caso, entre o MP, o investigado ou o acusador e seu defensor. Então, eu até coloquei aqui que é a segunda questão que sugere a possibilidade de participação do juiz das negociações. Isso não existe. Aqui eu queria só fazer uma ressalva, já que eu li esse dispositivo legal, e dizer que o entendimento dos tribunais superiores era no sentido de que o delegado de polícia que firma um acordo de colaboração premiada, ele precisa remeter ao Ministério Público, que deve opinar, mas que a opinião do Ministério Público não era vinculante. Bom, representando aí uma perda para a autonomia do delegado de polícia, o STJ passou a entender que a opinião do Ministério Público é sim vinculante e que, se ele se opor à realização da colaboração premiada, não pode o delegado de polícia prosseguir com ela. Isso porque, segundo os tribunais superiores, a opinio delicti, e a atribuição para realizar uma acusação formal é do Ministério Público e, portanto, a opinião do parquet nesse caso prevalece. Galera, eu bati muito na tecla de que a FGV é uma banca que está querendo avaliar o nosso conhecimento e que buscar abarcar conhecimento e, realmente estudar pensando, pô, eu quero ser um bom delegado de polícia, vai funcionar com a FGV. E com essas questões, embora não sejam poucas, eu consegui mostrar um pouco do estilo da FGV, mostrar que ela tem as suas leis favoritas, embora todas as demais possam ser cobradas e provavelmente serão também, né? E eu acho que isso vai ajudar muito o candidato a direcionar o seu estudo aqui nessa reta final, olhar com um olhar mais atento para a lei seca, priorizar adequadamente aquilo que está na nossa teoria e correr para o abraço, fazer o corte, ser aprovado nesse concurso de delegado de polícia. Eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje e espero que vocês continuem assistindo e curtindo aí a maratona de questões preparadas pelo Dedicação Delta. Valeu, gente!